Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos hoje na terceira igreja da Ásia, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Então a terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Eu disse no vídeo anterior que Pérgamo era uma cidade que competia com Éfeso e com Esmirna. Lembra que eu falei que a Esmirna tinha a arrogância de se achar a melhor? Então, aqui tem uma concorrente de Esmirna. Esmirna é a cidade onde a igreja estava, como Pérgamo também é a cidade onde a igreja se encontrava. Essas três cidades, Pérgamo, Esmirna e Éfeso, são cidades portuárias. Então são bem parecidas o comércio e a tendência das cidades. Alguns fatos históricos, por exemplo, Esmirna, que se achava ser a melhor, inclusive ganhou um templo do imperador, mas a capital de fato nesse período aqui foi Pérgamo. Na acrópole da cidade, na parte alta, tinha o grande altar do deus Zeus. Zeus é o deus, o chefe da mitologia dos deuses da Grécia. Então, era o deus mais importante daquela época e ficava nas partes altas de Pérgamo. Nos arredores da cidade também tinha o altar da deusa Atenas e tinha também do lado de fora dos muros da cidade a deusa da medicina. No símbolo da medicina, hoje ficou algo comum para nós, mas no tempo do apóstolo João, não. Isso era muito sério. Então, por isso que Jesus vai chamar lá na frente essa cidade de trono de Satanás, por causa da sua idolatria. O significado de Pérgamo, ele tem vários significados. Mas o principal que se utiliza hoje e que a maioria dos pregadores se utilizam é dizer que é casado. Pérgamo significa casado. Até utiliza-se dizer, você lembra daquelas revistinhas de escola dominical que dizia Pérgamo, uma igreja casada com o mundo? Então, utiliza-se hoje dizer que Pérgamo é casado. Mas também pode ser elevado, pode ser castelo. Se for a questão de elevado ou de castelo, tudo isso está trazendo um sentido de grandeza, um sentido de superioridade. Mas o principal mesmo é casado. E a origem do nome vem de pergaminho. Então a questão de livros, da escrita, que eu já falei aqui em outros vídeos. Em todas as cartas, Jesus manda escrever dirigindo a escrita, a carta, ao anjo da igreja. Eu já falei sobre anjo da igreja, que provavelmente era o pastor, o líder, o responsável por aquela igreja naquela cidade. Aqui, o texto não cita quem era de fato o anjo da igreja, mas ele lembra de Antipas. Antipas, o texto conta que esse homem, Jesus chama ele de a minha fiel testemunha. A história conta que Antipas, ele foi colocado dentro de um touro feito em bronze e colocaram fogo ali e assaram. Não comparando mal, mas hoje tem aquela churrasqueira a bafo, entendeu? É mais ou menos aquilo, cozinharam, assaram essa pessoa, né? Mataram, foi queimado vivo por não negar o nome de Jesus Cristo. Alguém que se opunha contra a idolatria, alguém que se opunha contra as falsas doutrinas da igreja, então foi queimado dentro de um boi, de um touro, símbolo de idolatria e de paganismo.
especula-se. Eu não gosto muito de teologia especulativa, é porque nunca se sabe de fato e fica especulando e fica arrumando mais problemas. Mas de acordo com a carta de 3 João, versículo 12, seria Demétrio. Especula-se que seja Demétrio. Demétrio seria um sucessor de Antipas. Mas não é interessante para nós saber quem é o líder da igreja. É interessante saber quem é o líder de todas as igrejas, ou o dono de todas as igrejas, Jesus Cristo. E é interessante saber qual a lição dessa carta para aquela igreja. Em todas as cartas, Jesus aparece de uma forma específica. Aqui ele aparece como aquele que tem uma espada de 2 gumes. Então era uma igreja que estava dividida, uma igreja casada com o mundo e casada com Cristo, uma igreja que se dizia, que combatia, se declarava fiel a Deus e enfrentava perseguições, mas gostava dos prazeres da carne. Aqui Jesus entra como uma espada que corta, uma espada que tanto vence as forças das trevas, como também pode cortar aqueles que se dizem cristão e estão de fato se enganando. Com respeito ao período, porque existe um estudo que coloca cada uma das 7 igrejas dentro de uma época, Armando Chaves vai dizer que a igreja representa o período de 320 a 500 depois de Cristo. Esse período aí, Constantino declara a vitória da igreja e ele também passa a exigir, no caso, o descanso no domingo. Também convocou o grande concílio de Nicéia. Então, a partir daí, que a perseguição da igreja diminui, a igreja tem uma tendência a misturar com o mundo. É comum nas cartas o elogio e a repreensão. E tem igreja, por exemplo, que tem só elogios e outras tem só repreensão. A igreja de Pérgamo, Jesus elogia essa igreja pelas obras que ela fazia. Jesus elogia essa igreja por ela se manter viva no local onde ela habitava, que não era fácil manter a fé, segurar a doutrina. Jesus falou, vocês retêm o meu nome. Então eles não queriam aceitar culto ao imperador, não aceitavam outros deuses. Eles queriam misturar sua religião, mas o nome de Jesus eles declaravam firmemente. E não negastes a minha fé. Então era uma igreja que tinha certeza de quem era Jesus e do evangelho. Mas era uma igreja que infelizmente tem também a repreensão. A repreensão da igreja de Pérgamo é interessante porque Jesus começa dizendo assim: mas tenho uma pouca coisa contra vocês. Olha, Jesus falou, eu tenho pouca coisa. Então eles tinham muita coisa boa, mas uma pouquinha coisa ruim. É aqui que entra a questão de você aceitar uma pouca coisa. Eu sempre digo que nós devemos tomar bastante cuidado com as coisas espirituais, porque talvez o pecado que é um absurdo para mim, que eu não tolero de jeito nenhum, para Deus talvez não é tão absurdo assim. Talvez a minha forma com que eu fui criado, a minha profissão, o local que eu convivo, os cursos que eu fiz, isso vai me deixar mais tolerante ou não com determinadas situações. Mas Deus tem uma outra forma de ver, de analisar o ser humano. É preciso de saber, nem sempre aquilo que é tolerável para mim é tolerável para Deus. Na repreensão, Jesus citou 2 coisas. A primeira, ele citou a questão de doutrina de Balaão.
Olha, Balaão, todo mundo sabe, o profeta lá do Antigo Testamento, o texto parece que fala que ele ensinou Balaque a lançar tropeços. Ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, então ele sugeriu que o rei inimigo de Israel mandasse moabitas para terem casamentos proibidos naquela época. Aqui, por isso mesmo que os intérpretes vai gostar sempre do termo que significa casada, porque Balaão quis casar pessoas, fazendo casamento do povo hebreu com o povo pagão. Aqui, então, está o símbolo de casamento. A igreja de Pérgamo queria ser uma igreja de Jesus, mas casada com as coisas do mundo. Leia 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Lá vai falar do caminho de Balaão, vai falar do prêmio de Balaão e do erro de Balaão. Jesus cita a parte B da repreensão, ele cita a doutrina dos nicolaítas. Lembra do vídeo anterior que eu falei sobre os nicolaítas da igreja de Éfeso? E lá eles aborreciam as obras dos nicolaítas. O que era obra lá na igreja de Éfeso já virou doutrina na igreja de Pérgamo. Meus irmãos, é preciso tomar bastante cuidado com aquilo que eu utilizo como um memorial, como uma lembrança, e aquilo que eu faço uma doutrina. Por exemplo, aqui em casa não tem nenhum amuleto, assim, é claro, tem uma marquinha pequenininha que está dentro do caixote guardado. Tem um quadro que eu mesmo pintei com o símbolo do menorá, ou candelabro, ou castiçal. Ele fica na sala. Em alguns vídeos pode ser visto esse quadro, eu mesmo pintei. Mas enquanto ele está ali apenas por causa das cores, por causa do símbolo, para ocupar um espaço na parede, eu não posso fazer disso uma doutrina. Por exemplo, ontem eu estava na igreja e eu falei sobre o rei que pegou a carta e levou para o templo e levou para o profeta Isaías. E depois eu cantei aquele hino que dizia: vou levar meus problemas para Deus. E o hino começa dizendo: eu creio no poder da oração, eu creio nos joelhos que se dobram e eu creio nas mãos que se levantam. Meu irmão, não é poder da oração, não é poder dos joelhos e não é poder das mãos que se levantam, é poder do nome de Jesus. Então eu preciso de fazer diferença de um memorial, de uma lembrança para uma doutrina. Lá na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso estavam rejeitando as obras, o que os nicolaítas faziam, mas na igreja de Pérgamo, isso já tinha virado doutrina. Deixa eu explicar mais claro para vocês. Entende-se que essa igreja aqui já estava inserindo a questão dos nicolaítas na sua doutrina. Tipo assim, isso aí não faz mal, porque agora nós aceitamos a Jesus Cristo e somos salvos para sempre, e que não tem mais problemas, porque isso aí é comida, é o corpo físico, podemos comer coisas sacrificadas, porque as coisas sacrificadas, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai e tal e coisa. Então era uma igreja que estava criando argumentos para viver, retendo o nome de Cristo, não negando a fé de Cristo, mas procurando meios para viver as coisas do mundo. É o que a igreja tem feito nos dias de hoje. Essa igreja de Pérgamo não é a igreja da atualidade. Os estudiosos vão colocar a igreja de Laodiceia como a igreja atual, mas se vocês observarem a questão do casamento, a questão de Balaão, Balaão tem três coisas que ele traz à doutrina dele. É o olho mau, isso fala de malícia. Tem pessoas que se acham, eles verem maldade em tudo. Tudo é maldade, tudo é coisa errada. Nós precisamos sim de ter um discernimento, mas nem tudo é errado.
né? Costuma-se até dizer que um ladrão vai achar que todo mundo vai roubar ele, né? Quando um caloteiro, por exemplo, ele acha que todo mundo é caloteiro também. Mas nós precisamos de ter esse discernimento. A parte B era um espírito orgulhoso, isso fala de orgulho. E a parte C de Balaão fala de uma alma sensual, isso fala de imoralidade. Então, nós vemos aqui na atualidade uma igreja que é casada com o mundo. Uma igreja onde você vai ver os pastores dizendo que você vai ter que ir para a rua manifestar. Os pastores dizendo que você vai ter que votar no político deles. É uma igreja que associa as coisas espirituais com coisas mundanas. Eu não estou dizendo que o pastor e que a igreja não pode ensinar os seus membros a votarem, nada disso. Pelo contrário, a igreja e os pastores precisam de instruir os seus membros. Agora, o voto é secreto, o voto é de cada um. Os pastores não têm que casar com o mundo, que fazer aliança com a política, porque isso traz sérios problemas para a igreja. E para finalizar, todas as igrejas tiveram uma promessa. A promessa que comeria do maná escondido. João capítulo 6, versículo 48, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então, comer do maná escondido, isso fala de bodas do Cordeiro, isso fala de participar do corpo e do sangue de Cristo, isso fala de Santa Ceia. A parte 2 da promessa, eles receberiam uma pedra branca. Essa pedra branca tem vários significados naquela época. O principal deles é que quando alguém recebia, era absolvido em um processo, em um julgamento, então recebia uma pedra branca dizendo que aquela pessoa não foi condenada. Isso de fato é interessante porque a igreja não é condenada juntamente com o mundo. Um outro significado era que quando um escravo era liberto, dizem que ele também recebia uma pedra branca para dizer que ele não era mais escravo, agora era livre. Isso tem tudo a ver também com a igreja, tendo em vista que Jesus Cristo nos resgatou, ou seja, nos comprou do mercado de escravo. E tem outros significados, por exemplo, poderia ser um convite para uma festa. Também é um significado interessante. Quando o guerreiro voltava vitorioso de uma batalha, um soldado recebia também uma pedra branca em algum dos casos. Aqueles que combatiam ali, os atletas, né? Eles recebiam ou uma coroa de louro ou uma pedra branca. Então está aqui vários significados de pedra branca. E poderia ser também uma pedra da amizade. Os amigos faziam uma aliança e davam a pedra branca um para o outro para dizer que eram amigos, que tinham uma aliança. Mas a parte principal aqui é de ser absolvido de um processo e a parte, no caso aqui, de ser livre, de deixar de ser escravo. E o terceiro item da promessa do vencedor da igreja de Pérgamo é que receberia um novo nome. Novo nome, gente, tem vários significados. Você já viu durante toda a Bíblia Deus mudando o nome de pessoas, mas é interessante saber que agora é o nome de casado. A igreja não é mais a noiva do Cordeiro, agora vai ser a esposa do Cordeiro. Agora vai ter o nome de Deus, vamos dizer assim, na sua certidão. Vai mudar o nome da igreja. Agora pertencentes de Deus, de Jesus Cristo. Então recebe-se um novo nome, agora com o nome de Deus. No próximo vídeo traremos mais estudos sobre as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha aí e continue participando conosco. Deus o abençoe e até mais.